Olá, muito bom dia. Estamos no ar com um boletim especial, porque agora a gente vai tratar de um tema muito importante, um problema silencioso, muitas vezes silencioso para muitos produtores, que vem tirando a produtividade aí das lavouras, não só de soja, como de outros produtos também, e que precisa ser monitorado e precisa ser entendido aí, principalmente nesse momento em que a gente tem uma necessidade muito grande de atender um mercado crescente, de atender uma situação de consumo aumentando no Brasil e também no mundo. A gente está falando do controle de nematóide. E por isso, nossos convidados hoje estão aqui para nos ajudar a entender o que tem de novidade em termos de tecnologia, em termos de mudança de tratamentos, em termos de conhecimento sobre o controle aí dos nematóides. Comigo, Silvia Ortiz, consultora de marketing de tratamento de sementes da BASF. Seja bem-vinda, Silvia. Obrigado, bom dia. Muito obrigada, bom dia, muito bom estar aqui com vocês, podendo conversar um pouquinho mais. Muito bom. E também conosco Sérgio Abud, supervisor de transferência de tecnologia da Embrapa. Sérgio já é o nosso amigo tradicional aqui no Notícias Agrícolas. Sempre que a gente tem dúvida, a gente recorre aí ao Sérgio para ajudar a gente a entender os problemas do mercado e da produção como um todo. Seja bem-vindo, viu, Sérgio? Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Muito obrigado, Alexandre. Obrigado a todos que dedicam o seu tempo, né, para falar sobre esse assunto que é produção de alimentos, né, que isso é uma coisa muito importante para todos nós. E Notícias Agrícolas é um grande parceiro nosso nesse trabalho de levar informação para o produtor, que é o grande protagonista, né, na produção de alimentos aqui no Brasil e também no mundo. Muito bem. Bom, a gente vai falar sobre o controle de nematóides e, obviamente, as novidades. Mas eu queria começar perguntando sobre o nematóide como problema aí para a agricultura. E me permita, Sérgio, começar com a Silvia aqui, porque a BASF ela está de olho nessa questão e viu, né, que o nematóide é um problema que muitas vezes fica escondido para o produtor, mas que precisa ser combatido. Então, por favor, Silvia, eu queria que você contasse um pouquinho por que que a BASF resolveu olhar mais de perto para essa questão dos nematóides. Seja bem-vinda. Obrigada, Alexander. Então, gente, a BASF é uma empresa tradicional aí, né, quando se trata em tratamento de sementes. Nós somos líderes há mais de 12 anos nesse mercado. E o tema dos nematóides é um tema muito que vem crescendo safra após safra, né? Como tu disseste, era um problema silencioso, em que a gente muitas vezes vai observar depois do desenvolvimento da cultura, mas ano a ano esse tema vem crescido aí pelas lavouras do Brasil. E a BASF atenta a isso, então, traz para o mercado agora o nosso primeiro bionematicida, que é um produto biológico, que é um produto de extrema tecnologia, né? Foi mais de 10 anos trabalhando no desenvolvimento desse produto, e ele é um produto para ser utilizado em tratamento de sementes. É o Votivo Prime, né? Então, é um produto que pode ser, tem a facilidade de ser usado junto com as sementes, ele é trazido no tratamento de sementes, e aí tem uma comodidade em o produtor poder já comprá-lo ao adquirir a sua semente, né? Além, então, dele ser um nematicida, de proteger a planta contra os nematóides, por ele ser um produto biológico, ele também auxilia na promoção de crescimento das plantas. Então, a gente é visível, né, o maior desenvolvimento das plantas, tanto para cima do solo quanto abaixo do solo, a gente vê maior número de folhas, um stand bem desenvolvido, por ele vir no tratamento de sementes, né? A gente vê uma planta bonita acima do solo, raízes abaixo do solo, que vão contribuir para o maior crescimento da lavoura e maior exploração de água e nutrientes aí pelas diferentes culturas, né? Soja, milho, arroz, amendoim, sorgo.
É para isso que a BASF está trazendo essa inovação. Legal. E a pesquisa confirmando aí todo esse potencial que esse nematicida biológico tem. Mas antes eu queria trazer o Sérgio para a conversa, para entender com ele, daqui a pouquinho a gente volta a conversar, Silvia, para entender com ele, para ele poder contextualizar para a gente, né, Sérgio, a situação dos nematóides hoje no Brasil. Tem aumentado e tem diversificado a presença desse nematóide aqui no Brasil. Como é que está essa história, Sérgio? Por favor. Obrigado por trazer esse tema, Alexander. Porque, assim, como você e a Silvia falaram, os nematóides, eles causam um problema silencioso na lavoura. O produtor, muitas vezes, está perdendo produtividade, ele está tendo um impacto negativo na produção da sua lavoura e ele não consegue ver isso. Existem algumas razões para isso acontecer. A primeira razão é que o Brasil, por se tratar de um país tropical, nós podemos fazer aí 2,5, dependendo da cultura, até 3 safras por ano. Então, com isso, nós temos um uso intenso do solo. E esse uso intenso faz com que o solo perca algumas capacidades. Por exemplo, uma capacidade de resiliência biológica maior, ele tem uma fertilidade que muitas vezes quimicamente é muito alta e tem alguns problemas de ordem física, com uma certa compactação no solo, dificultando o desenvolvimento de raiz. Esse ambiente desequilibrado química, física e biologicamente, ele resulta no aumento de população de alguns agentes causadores de doença. Nós temos fungos, pragas de solo em geral, mas aqui, principalmente os nematóides. O nosso grande problema de nematóide, a espécie que era grande problema para nós há algum tempo, eram os nematóides causadores de galha na raiz das plantas. Aí depois nós tivemos a chegada do nematóide de cisto na cultura da soja, que nós rapidamente desenvolvemos variedades resistentes, mas também vieram problemas com os nematóides causadores de lesão, principalmente o pratilencos. Aí nós temos rotilencos, nós temos uma série de nematóides, inclusive nematóides que causam um problema na parte aérea da cultura da soja, que são os afelencoides, que são nematóides que atacam as folhas, mas eles têm uma comunicação também pelo solo. Então nós podemos observar que com a evolução do sistema de cultivo que nós temos no Brasil, isso proporcionou a redução de alguns inimigos naturais, um certo desequilíbrio químico, físico e biológico no solo, e beneficiou o aumento de populações de organismos causadores de doença. E aqui nós estamos falando dos nematóides. E com o passar do tempo e o uso intenso desse solo, a população desses nematóides ela veio aumentando cada vez mais. Mas em quase todas as nossas áreas nós temos problema de nematóide. Só que isso não é visto porque os danos, muitas vezes, não são perceptíveis ao ponto de comprometer a planta. E o produtor não vê. Ele tem perda de produtividade, mas ele não consegue ver isso. Agora, quando o problema se agrava, aí nós temos aquelas reboleiras de plantas que vão morrendo, e aí ele nota que tem algum problema ali. Quando ele vai investigar, ele percebe que um dos principais causadores é o nematóide. Então, quais que eram as práticas usadas para isso? Era, inicialmente, você tentar fazer apenas a rotação de cultura. Mas nós vimos que isso não é suficiente. E essa população desses nematóides, ela aumentou e a diversificação de espécies de nematóides também aumentou, Alexandre. E nós tivemos que ter um olhar diferente sobre a nossa agricultura para que a gente conseguisse solucionar esse problema. Mas é um fato isso que você falou. Nós tivemos o aumento da população e diversificação de espécies de nematóides que causam problemas inicialmente silenciosos, mas com a evolução são problemas muito sérios, chegando a alguns produtores até a deixar de plantar alguns talhões devido ao problema causado pelos nematóides. E num primeiro momento, a alternativa foi tentar buscar variedades resistentes, Sérgio. Mas só isso acabou não dando certo. É preciso pensar num sistema maior de controle aí desses nematóides? Exatamente, Alexandre. Com a evolução da agricultura no Brasil, principalmente aqui na cultura da soja, mas isso aconteceu também no algodão, no milho,
em outras culturas, né? Tem o caso aqui, como a Silvia falou, o amendoim, a cana-de-açúcar. A genética ela teve uma atenção especial no sentido de buscar materiais genéticos com alto potencial produtivo. Normalmente, essas variedades com altíssimo potencial produtivo, elas são mais sensíveis às pragas e às doenças. Então, elas exigem um manejo agronômico mais eficiente da lavoura. Então, hoje nós temos variedades com uma excelente resposta de produtividade, porém, sem nenhuma ou quase nenhuma resistência, tolerância ou menor sensibilidade a esses patógenos de solo, aqui mais especificamente aos nematóides. Inicialmente, a genética, né, com resistência, ela foi a ferramenta utilizada. Mas com a chegada de variedades mais produtivas, elas foram sendo colocadas naquelas melhores áreas e também nas piores áreas. E com isso, nas melhores áreas, elas têm teto produtivo chegando a áreas comerciais aí, passando de 90 sacos por hectare. Mas tem áreas da lavoura que ela não passa de 40 sacos. E com o custo de produção girando em torno de 55, a área que é mais produtiva paga o prejuízo da outra área. Então o produtor tem que ter uma atenção especial, e não é só a genética, porque a genética que nós temos hoje, a maior parte delas não tem resistência a essas pragas do solo. Então o produtor tem que fazer um manejo diferenciado utilizando outras ferramentas também. Muito bem. Ô Silvia, daí apareceram os nematicidas, né? Primeiro os químicos, e a BASF está trazendo aí a novidade do nematicida biológico. Queria que você contasse um pouquinho para a gente que nematicida é esse, ou que elemento é esse que ajuda a fazer o controle, e como é que vocês chegaram a esse produto? Ótimo, Alexander. A BASF ela tem um investimento muito grande em inovações, né? São mais de 900 milhões de euros por ano em inovações, soluções inovadoras aí para o agricultor. E dentro desse pacote todo, então, a gente pensou em um produto que trouxesse a facilidade de vir junto com a genética, né? Com as sementes tratadas, e que fosse possível ser homogeneizado e ser combinado, essa é a palavra, com produtos químicos e biológicos dentro de uma cauda da solução de tratamento de sementes, né? Porque o tratamento de sementes é uma cauda em que vão diversos produtos, inoculantes, enraizadores, inseticidas, fungicidas, e dentro dele, com o Votivo Prime, agora a gente consegue adicionar um produto biológico. E ele permite, né, um shelf life, né, um tempo de prateleira da armazenagem dessas sementes tratadas de aproximadamente 150 dias. Né? Então, a semente é tratada e os sacos podem ser armazenados com a viabilidade do produto, misturado com outros produtos químicos e biológicos, dentro do saco por aproximadamente 5 meses aí, né? E isso é uma inovação, porque a gente não tinha um produto biológico sendo utilizado em tratamento de sementes industrial, né? Em que a gente tem uma qualidade elevada de tratamento. E esse produto, além de ser nematicida, é promotor de crescimento, então ele pode ser utilizado em áreas que tenham o problema dos nematóides, né? E que também não tem os problemas dos nematóides, porque a gente tem resultados de incremento de produtividade tanto em áreas que possuem esse ataque, em áreas que não possuem esse ataque. Então, ele é um produto que a gente pode falar aí, ele tem uma formulação diferenciada para o TSI, que permite essa viabilidade de um biológico misturado a uma cauda de tratamento de sementes. Qual que é o agente biológico aí do Votivo, Silvia? O Votivo é o Bacillus, né? Ele é uma bactéria em esporos, ela está hoje presente em esporos. Muito bem. Ô Sérgio, como é que essa novidade do biológico ajuda aí no controle do nematóide? E essa questão do tratamento de semente, ele ser adicionado ao tratamento de semente, traz algum benefício aí? O que a pesquisa mostrou?
No plantio, o plantio da lavoura, a semeadura, é a fase mais importante que nós temos, né? Então, assim, é o momento em que você vai determinar o potencial produtivo da sua lavoura. Depois do plantio, nós vamos fazer com que tudo aquilo que foi planejado se concretize em produtividade, né? Então, assim, o potencial produtivo é definido na hora do plantio. Então, a semeadura é o momento mais importante. Um dos problemas que nós temos na semeadura é aquele preparo de cauda o preparo da semente que é feito na fazenda. Dependendo do volume de cauda, você acaba destruindo a semente, causando danos na semente que vai impactar no stand, que é a distribuição de plantas por metro quadrado. E isso, para cada variedade, é determinado lá pela pesquisa. Quando nós temos um produto biológico que é formulado e já é colocado juntamente com a semente, no caso do Votivo Prime, o agente biológico é o Bacillus firmus. É um bacillus que ele tem um comportamento diferente. Nós temos vários biológicos, né? Nós tínhamos o risóbio, que ele fixa o nitrogênio na soja. Nós temos bacilos outros, né, que são utilizados, que também ajudam no desenvolvimento do sistema radicular. E especificamente o Bacillus firmus, ele tem duas funções muito importantes na planta. A primeira função é aquela função que, pelo fato dele ser colocado junto com a semente, quando a semente germina, e essa formulação desse produto, ela tem um sinergismo com os outros produtos, então a formulação dele é muito boa, porque não há incompatibilidade entre os produtos, então isso não vai agredir a semente. Quando nós colocamos na semente que ela começa a germinar e ela absorve esses produtos químicos, ela sofre um estresse, porque ela tem que metabolizar esses produtos. Mas, inicialmente, a semente começa a emitir uma radícula. E esse biológico, no caso o Bacillus firmus, estando ali presente, ele começa a acompanhar o desenvolvimento dessa raiz, porque a raiz ela produz exudados, né, açúcares, que alimentam essa bactéria. Com isso, ela começa a crescer em volta dessa raiz que está se desenvolvendo. E forma uma espécie de um biofilme. Então, a raiz cresce, fornece carboidrato, né, no caso açúcar para a bactéria, e a bactéria ela produz hormônios que induzem essa planta, essa raiz, a crescer mais. Porque à medida que essa raiz cresce, a população desses biológicos também pode crescer, porque vai ter mais alimento para eles. Então, há um sinergismo, né, uma relação da bactéria com a raiz, promovendo o desenvolvimento do sistema radicular, e à medida que essa raiz cresce, aumenta a população desse biológico. Então, essa é a relação. E se esse sistema radicular desenvolve, Alexandre, qual que é o grande segredo disso? Nós temos um volume maior de raiz. E essa população de nematóides, normalmente, ela se concentra ali nos 10, 12, no máximo 15 centímetros de profundidade no solo. E se nós aumentarmos o volume de raiz nessa profundidade, e a população de nematóides é a mesma, nós temos um efeito de diluição, porque tem a mesma população de nematóides, mas tem mais raiz. Então, dilui o problema. E como ele estimula a pivotante também a descer, se não há nenhum impedimento físico para o sistema radicular descer, a raiz que passa dessa camada onde os nematóides se concentram, ela tem o efeito de escape, porque ela vai escapar da presença desse nematóide. Então, qual que é o grande benefício de tudo isso? Nós vamos ter mais volume de raiz em profundidade, absorvendo mais água e nutriente. Então, isso é bom para a planta. E no caso do nematóide, ele vai tentar acessar a raiz. E esse acesso do nematóide à raiz é químico, porque ele não enxerga ali, é um ambiente, e a comunicação do nematóide com a raiz é química. Então, o Bacillus firmus, ele produz uma substância que mascara a comunicação do nematóide com a raiz. Então, o nematóide, a população morre porque tem uma certa falta de alimento para ele. Então, ele morre por inanição. Então, reduz a população. E o Bacillus firmus também produz substâncias que inviabiliza a eclosão dos ovos do nematóide. E tudo isso é uma relação benéfica. Por quê? É mais fácil para o produtor, porque já está na semente. É mais fácil para a plântula, porque também já está na semente, então a semente já começa a produzir a radícula e o sistema radicular desenvolvendo, beneficiando o aumento do sistema radicular, reduzindo a população de nematóide, e se esse sistema radicular absorve mais água e nutriente, isso se reflete na parte aérea, com maior desenvolvimento
de estruturas de produtividade, que são vagens, mais grãos, folhas mais desenvolvidas, maior deslocamento de nutrientes para o grão, e com isso nós temos o que é o segredo, né? A fórmula da produtividade é produzir mais grãos e grãos mais pesados, mas nós dependemos do sistema radicular. Então, essa é a relação que existe nesse ambiente biológico, esse sinergismo, né? E a vantagem da formulação do produto ser colocado na semente e não apenas distribuído no solo. Esse modo de ação é muito interessante, né, Sérgio? Porque, pelo que eu estou entendendo, você acaba fazendo uma camada de proteção, um isolante mesmo, que impede o acesso do nematóide à planta ali, à raiz ali naquele momento. Exatamente. O Bacillus firmus, ele cria uma espécie de um biofilme, né? Porque as células das bactérias vão crescendo e acompanhando a raiz. É claro que alguns nematóides vão ter acesso à raiz, eles vão se alimentar, né? Nós não temos aqui um produto que causa essa total desconexão dos organismos com as raízes, porque até as raízes precisam dessas conexões. Existem fungos de solo importantes na comunicação, que são as micorrizas, né? Na comunicação com a absorção de fósforo no solo, tem outras bactérias que precisam ter. Então, assim, é uma relação benéfica, porque se você tem uma população de nematóides muito elevada, você reduz a um ponto que a lavoura consegue conviver, que é o que acontece normalmente na natureza, né? Quando nós criamos um ambiente em que você tira o equilíbrio biológico e você privilegia esses organismos que são patogênicos, é ruim. Então, o uso dos biológicos é interessante, primeiro, porque nós não estamos colocando um produto de alto impacto no solo, por exemplo, um nematicida ou um produto químico, que seja de largo espectro, ou seja, ele acaba matando todos os organismos que estão ali, os benéficos e também aqueles organismos que são fitopatogênicos, que causam prejuízo para a planta. Com o uso do biológico, nós temos uma sustentabilidade desse ambiente muito maior, porque os organismos biológicos, eles são colocados numa população que é interessante para o sistema. E a pesquisa determina essa população. Porque se nós colocarmos uma população de biológico muito alta, ele pode afetar também os benéficos. É por isso que nós precisamos usar a formulação que é recomendada pelas empresas. O problema de usar produtos biológicos em grande quantidade no solo é porque nós podemos estar causando um problema também. Então, tem que ser usado seguindo uma recomendação técnica por um agrônomo. Muito bem. Ô Sérgio, só para entender um efeito sobre os ovos, você disse que os ovos não eclodem. Por quê? Qual que é a relação aí? Essa substância que o Bacillus firmus libera no solo, ele tem uma comunicação com aqueles ovos que estão mais perto da raiz, né? Os que estão mais distantes não vão ter isso aí. Então, é por isso que não causa um desequilíbrio total. Mas os que estão mais perto da raiz, essa substância, ela dificulta a eclosão dos ovos. Existe toda uma relação, né? O ovo, ele tem uma relação de regulação de expressão gênica muito forte para poder gerar daquele ovo um organismo, no caso, um nematóide. Então, essa substância, ela dificulta essa relação interna do ovo, então acaba inviabilizando alguns ovos. Então, você tem uma redução da população desses ovos, que não eclodem, e também dos adultos que estão ali do lado, que não conseguem ter acesso à raiz, e com isso eles não se alimentam diretamente da planta hospedeira. Isso é muito bom para a genética de alta produtividade que nós temos hoje, que não tem nenhuma resistência genética, né, aos nematóides. Mas é claro que nós não podemos usar só essa tecnologia, nós vamos ter que integrar as diversas táticas de manejo, né, que são várias, para que a gente tenha essa relação equilibrada, sustentável, que nós chamamos de assim, ecoeficiente, né? Muito bem. Daqui a pouquinho a gente fala disso, Sérgio. Deixa eu voltar para Silvia, só para entender um pouquinho, Silvia. Você falou já na sua primeira fala sobre a possibilidade de duração, né, de durabilidade aí do agente, desde que ele começa a fazer parte ali do tratamento de semente. Mas e a partir do momento que ele vai para o solo?
que a semente, que ele já está no tratamento de semente, o tratamento já foi feito e que ele está no solo. Como é que é a vida útil dele ali? Como é que ele vai se desempenhar ali e por quanto tempo, digamos, ele promove essa proteção? Tá bom, vamos lá. Como o professor já falou, né, o Bacillus firmus, por ele ser utilizado em tratamento de sementes, essa bactéria ela vai começar a germinar quando em contato com a raiz. Então, a semente vai emitir a radícula, vai começar a emitir as raízes, e aí, com esse crescimento da raiz, o produto vai agindo e formando essa barreira protetora. Para o tratamento de sementes em si, me corrija se eu estiver errada, né? O professor pode me ajudar aí, mas a gente fala aí numa proteção de 15, 30 dias. O tratamento de sementes como um todo, né? Ele acaba trabalhando na proteção nessa primeira parte aí da germinação do estabelecimento da lavoura, de aproximadamente 15 a 30 dias. E aí essas bactérias vão se multiplicando e acompanhando o crescimento das raízes, né? E aí vai então havendo esse equilíbrio entre a microbiologia do solo, entre os patógenos, né, e os organismos benéficos, e o produto vai ficar protegendo as raízes. E essa parte inicial de germinação é muito importante para a lavoura, né, para as lavouras como um todo, porque é aí que a gente consegue fazer a manutenção do stand, né, ter o número de plantas germinadas adequadamente, né, ou seja, o agricultor botou X número de plantas por metro, o tratamento de sementes consegue manter a planta protegida contra o ataque de pragas até que a planta tenha raiz suficiente para viver sozinha, né? Então aí o produto vai ficar viável enquanto o tratamento de sementes ele terá essa viabilidade. E a BASF, como pensa aí, né, Alexander, em soluções integradas, o professor disse, para o problema dos nematóides a gente precisa fazer o manejo deles, né? Então a gente vai estar ofertando esse produto principalmente em nossas sementes, né? Então, nós temos sementes de algodão, a Fiber Max aí, o nosso portfólio de Fiber Max vem todo tratado com Votivo Prime. A gente tem esse produto também nas nossas sementes de soja, né? Credence e Soitec também são sementes que virão, além das lavouras de arroz. As nossas sementes BASF de arroz, sementes Lideiro e Clearfield, vêm tratadas com Votivo Prime. Além das nossas sementes também, o produtor vai poder acessar o Votivo Prime através das sementes dos nossos parceiros de negócio, né, que utilizam o tratamento de sementes BASF e tratam as suas sementes com as nossas soluções integradas. Então, genética mais tratamento de sementes, a gente garante aí um bom estabelecimento para as lavouras aí de verão, né, nesse caso aqui agora que a gente abre a safra de verão, né. Uhum. Não é um produto, então, que vai estar disponível para um tratamento on-farm, por exemplo, né? Não, para um farm nós temos outras soluções. A princípio, o Votivo Prime, então, ele vem pela sua formulação diferenciada, ele vem para o tratamento de sementes industrial, né? Para completar um portfólio industrial, porque no industrial a gente utiliza muito a parte de inoculantes, né? Que são produtos biológicos que vêm aí para apoiar para promover o enraizamento e a fixação biológica de nitrogênio. Então, a gente traz um bionematicida para o portfólio industrial e no on-farm a gente tem outras soluções também de bacilos, né? E outros produtos de inoculantes e biológicos para completar o portfólio on-farm. No on-farm a gente trabalha com um produto que ele se chama Bonvoro, tá? Que também é um promotor de crescimento e que aí ele completa o portfólio dos biológicos nas nossas soluções on-farm. Muito bem. Professor, a sua deixa da nossa última pergunta, da nossa última conversa foi: é preciso ter uma tática mais completa de proteção. Quais são as recomendações? O que o produtor precisa fazer, principalmente se ele tem certeza ali que a área dele tem problema de nematóide? Bem, o manejo integrado dos nematóides, ele é um manejo constante, né? Nas áreas que tem e nas áreas que não tem nematóide. Então, ele passa, primeiro, é preciso ter uma rotação de culturas não hospedeiras dos nematóides. Então, nós temos culturas como aveia, como a crotalária, em casos de populações muito altas de nematóide, essas plantas, elas produzem um exudado na raiz
que não tem, os nematóides não têm preferência por eles, então ele acaba reduzindo a população dos nematóides. Enquanto você planta algodão, soja e milho, o exudado que essa raiz produz atrai os nematóides. Então nós precisamos alternar com culturas que produzem exudados que são que os nematóides não têm preferência. Então fazer uma rotação com algumas opções de cultura. Uma outra tática é o produtor ter um solo mais equilibrado química, física e biologicamente. O uso de adubo e calcário constantemente no solo pode gerar um problema. Você pode estar com um nível de nutrientes elevados, mas você pode estar com algum problema de impedimento do sistema radicular, devido à alta concentração desses nutrientes apenas nas camadas mais superficiais do solo, até 10 centímetros. Então é importante ter uma correção mais profunda desse solo, até mais de 20 centímetros de profundidade, né? De 20 a 40, até mais. Os recordistas de produtividade do SESI corrigem esses solos com o pH, né? Até quase 1 metro de profundidade. Então, se o produtor tiver um trabalho muito bem feito, de 0 a 20, 20 a 40, já está muito bom. Outra coisa é evitar o problema da compactação, porque a compactação, ela impede o crescimento do sistema radicular, fazendo com que a raiz se concentre na superfície. E uma planta, por exemplo, ela absorve cerca de 6 milímetros de água por dia, e isso seca aquela camada subsuperficial até 10 centímetros, criando lesão na raiz, porta de entrada para os nematóides e outros patógenos do solo, como macrofomina, fomopsis, risoctone. Então, é importante ter a correção química, física e biológica, porque com a rotação de culturas, o uso de braquiárias, de várias culturas em rotação ou integradas no sistema, como no caso do milho com a braquiária, isso faz com que tenha mais raiz no solo. E essas raízes no solo, elas ajudam a manter a estrutura do solo e produzem alimento para essa população de organismos benéficos. Então, nós vamos ter um solo equilibrado química e fisicamente e biologicamente, porque essa raiz ela vai ajudar a produzir alimento para esses organismos no solo. E o exudado também acaba reduzindo a população. Associado a isso, o produtor precisa usar, em caso dos nematóides, primeiro, identificar qual a população de nematóides que ele tem e a espécie. Porque se for nematóide de cisto da soja, ele tem que usar variedades de soja resistente. Por exemplo, no caso do milho e do algodão, nós temos nematóides que também atacam a soja, e como ele é plantado em sucessão, no caso da segunda safra, de milho ou de algodão, a safra de soja aumenta a população e essa população acaba atacando a cultura seguinte, que pode ser o milho, o algodão ou uma outra cultura. A cana também é muito atacada por nematóides, e é um problema muito sério hoje. Então, nós temos que usar genéticas de variedades, né, geneticamente resistentes. E usar também produtos no tratamento de semente, como alguns nematicidas específicos químicos, e o uso dos biológicos que nós falamos aqui. Esse biológico, quando ele é colocado no tratamento de semente, ele já vai acompanhando o desenvolvimento do sistema radicular. Mas tem alguns outros biológicos que também ajudam, como no caso que a Silvia falou, que eles ajudam, eles são promotores de enraizamento. Nós temos azospirilo, bacillus amiloliquefacens, que é um produto que está presente no bonvoro, né, que ele é um promotor de enraizamento também, e tem uma série de biológicos. Além disso, Alexander, grandes produtores hoje têm colocado esses biológicos aplicados no sulco junto com as plantas de cobertura, porque dessa forma ele já vai aumentando a população desses biológicos benéficos no solo e vai reduzindo a população dos biológicos fitopatogênicos, né, que causam doença nas plantas de soja. Então, é necessário, primeiro, monitorar a lavoura, identificar as espécies de nematóide que tem e utilizar as melhores táticas de manejo. E uma outra forma se você não tem nematóide, evite que ele chegue. Então, use esses produtos no tratamento de semente, porque ele vai beneficiar o desenvolvimento da lavoura e vai reduzir a população desses organismos que começam a crescer e muitas vezes de forma silenciosa já estão causando danos à lavoura. Então, o produtor tem que ficar atento e ele deve olhar a sua lavoura
e evitar esses problemas dessas manchas. Hoje a nossa meta é elevar a produtividade média da soja no Brasil, dentro do SESB, a 100 sacos por hectare. Nós estamos perdendo, Alexandre, produtividade de aproximadamente 50% nas melhores áreas da nossa lavoura. Nós temos potencial produtivo para produzir 150 sacos. E nas melhores áreas nós estamos produzindo 75. Quais são os fatores que estão reduzindo essas produtividades? Um deles são os nematóides. É por isso que eu te agradeço muito, e também a Silvia por estar dividindo esse espaço aqui, para poder falar dessa possibilidade de reduzirmos um pouquinho essa produtividade e transformar o Brasil num grande produtor de alimento de forma sustentável. Ou seja, produzir sem causar impacto ao meio ambiente e trazendo renda para o produtor. Isso é importante que você falou, né, Sérgio? Porque se você consegue reduzir cada fator que compromete a produtividade, no final das contas você vai estar muito próximo do potencial produtivo daquela planta, né? Então, é entender que fatores são esses e aprender a agir sobre eles, né? Perfeitamente, Alexandre. Nós estamos aqui, o SESB, em parceria aqui com a Embrapa, né, nós estamos estudando esses fatores que reduzem a produtividade. Eu sempre falo, né? Hoje à tarde eu estou com um tour aqui numas lavouras, né? Eu tenho esse privilégio, né? Eu vou para as lavouras aqui, vou acompanhar os produtores, aqueles bons produtores, as áreas deles, e a gente aprende muito com eles também, né? E a gente fala para eles, olha, fiquem atentos, não no que você está produzindo, mas no que você está deixando de produzir. E entendam quais são esses fatores. E nós estamos estudando isso com os produtores e já conseguimos melhorar muito a produtividade. Quando eu comecei a trabalhar com soja, a produtividade média era de 20 sacos por hectare. Hoje eu tenho produtividades aqui de áreas que a gente acompanha aqui próximo, em outras regiões também, com produtividade já de 80 sacos. Olha o quanto crescemos. E olha, nós precisamos aumentar isso. E a gente agradece por essa oportunidade. Ô Sérgio, só como curiosidade, essa meta das 100 sacas aí é para breve ou demora mais um pouquinho? Olha, Alexandre, vai demorar um pouco, entendeu? Nós temos que subir essa escada degrau a degrau. Mas com essa tecnologia e esse momento que você está proporcionando para mim aqui, para a Silvia discutir esse assunto, eu tenho certeza que logo, logo nós já vamos estar com 5 sacos aí a mais aí, entendeu? Lá dentro do caminhão, que é o que o produtor quer, entendeu? E a gente vai associando isso com as outras tecnologias, né, com os outros manejos, e logo, logo nós estaremos com produtividades muito altas. E olha, a média brasileira já está próximo dos 60 sacos, mas a média dos bons produtores em área comercial já está nos 80 sacos, entendeu? Então, o que esses produtores estão fazendo? Então, nós precisamos de estar junto com eles, entendeu? No campo, acompanhando isso, e aqui na pesquisa, né? E nós vamos chegar lá. Eu tenho certeza. Eu quero me aposentar com uma média de produtividade mais alta, viu? Muito e olha, bom. Vai demorar. Eu espero que demore, porque eu não quero aposentar cedo, não. Tá certo. Muito bom. Gente, quando a conversa é boa, o tempo voa, né? E acho que a gente, infelizmente, está já com o tempo nosso estourado. Mas eu agradeço muito, viu, a participação de vocês, a Silvia, ao Sérgio, por trazer informações novas e mostrar que a pesquisa está avançando e mostrar que temos soluções, sim, para buscar esse potencial que o Sérgio colocou aí, 100 sacas. Por que não 100 sacas para a soja, né? Vamos lá, vamos atrás desse número aí, é muito importante. Então eu gostaria só de deixar um espaço para que vocês possam fazer as considerações finais, aqueles detalhes que a gente esqueceu de comentar. Se vocês quiserem colocar agora nessas considerações, fiquem à vontade. Silvia, por favor, o espaço é seu, suas considerações finais. Bom, gente, então, em nome da BASF, né, é uma satisfação estar aqui com o professor Sérgio e com Notícias Agrícolas, conversando um pouco mais sobre as nossas soluções. Como eu já disse, a BASF é uma empresa que tem o foco no agricultor, então as nossas soluções elas vêm para facilitar a vida do agricultor, para contribuir com o legado que ele está deixando no campo aí, né, com essa produtividade. E o Votivo Prime é mais uma, né, a nossa primeira ferramenta bionematicida, mas é mais uma ferramenta que vem aí para contribuir com o aumento de produtividade, com o aumento da rentabilidade e sempre buscando contribuir com a agricultura brasileira, né? Então, contem conosco, é um prazer estar aqui falando sobre as nossas inovações e qualquer dúvida acessem o nosso site da BASF lá, né? Que tem todas as informações sobre como a gente consegue aí
contribuir cada vez mais com a agricultura e com o sucesso do negócio do agricultor. Obrigada, professora. Oi, desculpa. O Votivo já está pronto para ser usado nessa safra, Silvia? Sim, Alexander, já está sendo comercializado, né, através dos nossos parceiros de negócio e das nossas sementes BASF aí também, já está sendo desenvolvido no campo para essa safra. Legal. Desculpa, eu te interrompi, você ia falar alguma coisa para o professor, né? Eu ia falar que é sempre um prazer ouvir o professor, né, e que é sempre uma aula, é muito bom relembrar todos esses conhecimentos técnicos aí, é maravilhoso sempre estar junto aí dele e do Notícias Agrícolas também é um prazer para nós. Muito bom. Faço minhas as palavras da Silvia, é sempre bom te ouvir, viu, Sérgio? Volte sempre, por favor, suas considerações finais. Muito obrigado, Alexandre, obrigado por essa oportunidade, né? Eu me lembro que há algum tempo nós gravávamos muito programa de rádio e o produtor gosta muito de ouvir rádio e é uma forma da gente atingir o produtor. E hoje, com esse momento, né, da internet, esse é um momento importante para nós da transferência de tecnologia. Não adianta nada desenvolver tecnologia se ela não chega lá no produtor, se ela não impacta positivamente, né, na vida do produtor e, consequentemente, para a sociedade, né? E vocês proporcionam esse espaço para nós. Eu fico muito grato, estou à disposição para colaborar com o que vocês precisarem, né? E agradeço a Silvia por dividir esse espaço aqui com a gente. E a vida, Silvia, ela é uma corrida de revezamento. Eu dei a partida, mas outros foram na minha frente, sabe? E você está vindo, então nós vamos passar o bastão. E outros também virão. Então, essa troca de experiência, ela é muito importante, sabe? Porque a gente é que nem anjo de uma asa só, a gente não voa sozinho. Tem que estar sempre abraçado para poder voar. E esse é um momento em que nós estamos aqui em benefício da sociedade, do produtor, garantindo, né, informações para a sustentabilidade do agronegócio, para que o Brasil impacte com uma agricultura ecoeficiente, né? Com produtividade, sem causar muito impacto ao meio ambiente, trazendo renda para o produtor e alimento de qualidade para a sociedade. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado a ambos, Silvia, Sérgio. Foi um prazer estar com vocês nesse tempo que a gente teve aqui para discutir esse tema tão importante que é a questão dos nematóides e alerta aos produtores aí, prestem atenção no que está acontecendo na sua área, não só os nematóides, mas a todos aqueles fatores que podem de alguma forma impactar no seu resultado, na sua produtividade. Preste atenção, busque solução, vá até a pesquisa e entenda o que está sendo feito de melhor aí para garantir o potencial produtivo da sua lavoura. Pessoal, abraço, muito obrigado, até a próxima. Muito bem. Dessa forma, encerramos mais um boletim, tenho certeza um boletim muito importante aí, né, para você que quer entender principalmente as consequências e os impactos aí de perda de produtividade na sua lavoura, trazidas principalmente pelos nematóides. Um momento diferenciado, uma nova alternativa, portanto, para ajudar no manejo de controle dos nematóides. Óbvio que a gente foi muito bem colocado pelo professor Sérgio que não existe só uma proteção, um fator de proteção, mas um manejo completo aí que vai de rotação de variedade não suscetível, melhora da estrutura do solo em profundidade, evitar a compactação, variedades resistentes, produtos que podem ajudar a recompor a biologia ali do solo, que também podem ajudar de alguma forma aí a combater os problemas de solo, enfim, vários instrumentos para que você possa mitigar os prejuízos e principalmente buscar aquele potencial que o Sérgio lançou como desafio aqui das 100 sacas por hectare, 100 sacas de produção de soja por hectare. A gente vai ficando por aqui, daqui a pouco eu volto com outras informações e mais destaques. Continue com a gente. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.